Irmãos, bom dia, espero que estejam bem esta manhã. E quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem crianças? Quem aqui tem crianças? Mãos no ar? Ok, várias, muito bem. Quem aqui já conhece uma criança? Mãos no ar? Quem aqui já foi uma criança? É curioso que algumas pessoas não colocaram a mão no ar. Ou há uma coisa muito esquisita acontecendo no Silveiro, ou simplesmente não queria fazer parte deste jogo tão divertido. Mas pronto, tudo bem. Pronto, até vocês sabem que crianças têm uma tendência, de vez em quando, não é? Não as vossas crianças, obviamente, mas a fazer birras, de vez em quando, não é? Há momentos em que elas, não é, ficam no chão a gritar, não sei o quê, e pronto, é triste e temos que repreendê-las, não é? Encará-las bem, mas não é exatamente uma surpresa. Não é uma surpresa porque é o que as crianças fazem, não é? Mas se uma adulta portasse da mesma forma, ou seja, juntas, se ela agora começasse a rebolar no chão, a gritar e a fazer birra, só porque alguém lhe pediu para fechar a porta da igreja, seria um bocadinho estranho, não é? Ou se o Daniel Miguel pusesse as mãos nos seus ouvidos a fazer lá, só porque um cliente dele pediu-lhe para entregar o seu IRS dentro do prazo. Seria estranho, não é? Ou se a Gabriela, se ela se sentasse no chão à porta do reitor da Universidade de Coimbra e recusasse a sair só porque o professor dela lhe pediu para alterar algumas partes da sua tese. Ou seja, seria bastante estranho, não é? Seria esquisito. Se calhar no início íamos rir e pensar, está a brincar, obviamente, mas depois íamos começar a pensar, isso é triste, isso é um bocadinho trágico, não é? Porque eles são adultos e adultos não deviam comportar como se fossem crianças. Não é assim que o mundo funciona. Ou seja, juntas tu tens que crescer. Desculpa, mas tens mesmo de crescer, está bem? Ou seja, Daniel, tens que controlar-te. Gabriela, tens que portar com a tua idade, não é? Tu és adulto agora. Birras são para crianças, mas nós somos crescidos. Ou devíamos ser crescidos. Bem, hoje nós estamos de volta naquela carta escrita pelo apóstolo Paulo, um seguidor de Jesus Cristo, que ele escreveu há cerca de 2000 anos para a igreja em Éfeso, no que hoje em dia é Turquia, não é? Turquia moderna. E nos primeiros 3 capítulos, Paulo lembrou os Efésios o que Deus tem feito por eles através de Jesus. Ou seja, como Ele os escolheu. Lembra-se, se calhar foi a primeira pregação, não é? Efésios 1. Como Deus os escolheu, redimiu, perdoou, adoptou, selou com o seu Espírito Santo e lhes deu uma nova vida. Também Paulo explicou como Deus trouxe os Efésios para uma nova família, uma família sem barreiras entre judeus e gentios, mas uma nova humanidade, unidos em Cristo. Porque eles foram salvos pela graça, mediante fé, para serem um povo unido, reconciliado com Deus e reconciliado uns com os outros. Que é boa notícia do Evangelho, não é? Isso é o Evangelho, nós acreditamos nisso esta manhã. Mas a questão é que o Evangelho não é apenas uma coisa teórica, uma coisa que fica na nossa cabeça só. Nós acreditamos e não faz diferença nenhuma. Não. É uma bela verdade pela qual nós devemos viver. É uma verdade que devia transformar todos os aspectos da nossa vida. No entanto, parece que em Éfeso, se calhar havia alguns cristãos que esqueceram disso. Ou seja, se calhar eles tivessem começado a seguir Jesus com muito zelo e paixão, a ler a sua Bíblia todos os dias, a orar, a confiar. Mas depois, com a passagem do tempo, eles começaram a habituar a cultura ao seu redor. Eles começaram a voltar para os seus velhos rotinos e hábitos. Ou talvez eles estivessem simplesmente cansados da batalha, não é? Aquela batalha constante contra o pecado. É cansativo, é difícil. E há pessoas que ficaram cansados com isso e se calhar desistiram. Ou se calhar eles simplesmente pensaram que, a sua vida antes de conhecer Cristo não era assim tão mau.
Não era. Eles não foram ladrões, eles não foram adúlteros, antes de ser cristãos, então pronto, não há muito que mudou. Pronto. Mas diz Paulo, é mentira. É mentira, porque seja quem for, ou seja, o chamado para seguir Jesus necessariamente implica uma mudança radical de direção, uma mudança de cosmovisão, uma mudança de lealdades, uma mudança de si próprio. E não é uma coisa pequenina para nenhuma pessoa aqui, não é. É uma mudança radical. Mas isso era algo que os cristãos em Éfeso estavam a esquecer. E é por isso, na nossa passagem de hoje, Paulo recorda-lhes essa verdade. Então vamos abrir as Bíblias. Eu esqueci de perguntar aos juntos qual é a tradução que vocês usam. Eu vou usar a ARA. Mas vamos ler agora Efésios 4, versículo 17. E eu vou ler Efésios 4, versículo 17. E estou a ler da Almeida Revista Atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quando a trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de verdade. Até aqui. Bem, temos apenas duas coisas, não três, duas coisas que nós vamos reparar esta manhã do nosso texto. E a primeira coisa é esta: a realidade corrompida do velho homem, do velho eu. A realidade corrompida do velho eu. Olhem comigo para o versículo 17 mais uma vez. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, Paulo está aqui a descrever a vida de alguém que não conhece Cristo, certo? E não é nada bonito. Ou seja, tudo começa com a dureza do coração. Versículo 18. A dureza do coração. Ou seja, a rejeição teimosa e intencional de Deus e da verdade que Ele revelou. Que é bastante importante para reparar aqui. Porque há muitas pessoas, muitos cristãos até, que pensam que a razão pela qual o seu irmão ou irmã, o seu a sua tia ou seu tio, o seu vizinho ou amigo não é cristão, é porque simplesmente eles não receberam informação suficiente para crer. Isso é o problema profundo, eles pensam. Então, se ao menos eles podiam ouvir o Evangelho, ou ouvir o Evangelho explicado pelo melhor pregador do mundo, então claramente esta pessoa ia se converter, ia acreditar em Jesus. Porque no fundo, todas as pessoas estão a andar à procura de Deus, de alguma forma. Todas as pessoas querem saber a verdade, não é? E a Bíblia diz, não. Não. Não é a verdade, é um disparate. Pois a razão pela qual as pessoas não acreditam em Jesus não tem a ver com a falta de informação. Assim, um rapaz nascido numa família muçulmana no Sudão, ou órfão criado por gangsters na Índia, ou adulto que vive na Europa secular, nenhum deles poderá ficar perante o Senhor naquele dia, no último dia, e dizer: Deus, não foi culpa minha que eu não sou cristão. Não é culpa minha. Tem a ver com as minhas circunstâncias, a minha família, as minhas experiências. Ou seja, não é culpa minha. Não pode condenar-me.
Se as minhas circunstâncias fossem diferentes, então sim, eu teria acreditado em Jesus. Claramente sim. Se eu fosse nascido aqui no Silveiro, se calhar sim, há hipótese, mas pronto, a minha vida não era assim, então não houve hipótese nenhuma. Eles não vão poder dizer isso. Não vão poder dizer isso. Porque a história da humanidade não é a história de como é que homem, ser humano, está à procura por Deus de forma honesta, de todo o coração. Não. Enquanto Deus está a fazer aquele jogo, não, escondidos. Deus está a esconder e nós estamos a tentar encontrá-lo. Isso não é a história da humanidade, segundo a Bíblia. Na verdade, Gênesis 3 é muito claro, não é? Ou seja, independentemente das nossas circunstâncias, mesmo quando nós estamos quase no paraíso, não é? Um jardim de sim, menos uma árvore. Mesmo assim, qual é a nossa escolha? O que nós escolhemos de fazer? Escolhemos de rejeitar Deus, de fugir de Deus, de esconder de Deus em pecado. De facto, quem vem à nossa procura no Jardim do Éden, não é? Gênesis 3, o que acontece? Depois do pecado, Adão e Eva, elas vão se esconder, não é? E quem vem à procura, quem diz, onde estás? Não é Adão. Olha, onde estás, Deus? Onde estás? Não é Eva. Onde estás? Não. É Deus que vem à sua procura. Onde estás? Deixa ver. É Deus que está à nossa procura e não o contrário. Porquê? Porque, por natureza, nós somos aqueles que escondem de Deus. Nós somos aqueles que têm vergonha por causa do nosso pecado. Nós somos aqueles que somos nós que suprimimos intencionalmente a verdade, segundo Romanos 1. Somos nós que endurecemos os nossos corações de forma intencional e culpável. E esta dureza de coração leva aonde? Leva à escuridão da mente. Não sei se vocês repararam isso na leitura, mas é por isso que Paulo diz que eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos, versículo 17. Que eles estavam obscurecidos de entendimento, versículo 18. Que eles viveram em ignorância, versículo 18. Claro que sim. Ou seja, eles rejeitaram o caminho, a verdade e a vida. Eles tinham perdido a capacidade de ver as coisas com clareza, como elas estão. E ao fazerem isso, usando a linguagem de Romanos 1, eles tornaram-se tolos, incapazes de reconhecer a verdade, incapazes de discernir entre o certo e o errado, incapazes de viver uma vida com significado real e duradouro. Amigos, isso sempre foi a verdade para aqueles que não conhecem Cristo. Esta dureza do coração, esta escuridão dos seus pensamentos. Mas hoje em dia, sinceramente, 2025, parece especialmente a verdade. Ou seja, nós conseguimos ver a crescente ignorância à nossa volta, a confusão espiritual generalizada, a terrível superficialidade da vida moderna. O mundo onde as pessoas estão muito contentes a viver com a sua própria câmara de eco, não é? O mundo em que as pessoas não conseguem dizer o que de facto é um homem e uma mulher. O mundo onde a corrupção é para ser esperada, não é? O governo, mais um governo a cair. Pronto, é esperado. É Portugal, é assim, não é? Que o mundo funciona. A imoralidade é para ser alvo de piadas. Engraçado. O mal é para ser abraçado e não rejeitado. O mundo onde as pessoas andam à deriva, ignorantes e cegas, focando todas as suas energias e esforços não em viver para Deus, mas em viver para qualquer outra coisa que não seja Deus. Dinheiro, poder, sexo, ou seja, pensando que estas coisas vão se tornar felizes. Mas aqui está o problema. Um dia, tudo vai ser revelado. E nesse dia, tudo vai desmoronar. Bem, esse é o medo que uma artista bem famosa, que eu acho que muitos de vocês pelo menos conhecem, ela reconhece numa das suas músicas, que diz o seguinte, vocês têm que adivinhar qual é esta pessoa então, mas vou ler em português. Uma vez tive um império numa era dourada. Eu estava tão em alto, eu costumava ser grande.
Eles costumavam aplaudir quando viam o meu rosto. Agora temo que tenha caído em desgraça. E sinto que o meu castelo está a desmoronar. E vejo todas as minhas pontes a arder até ao chão. E não queres saber de mim. Eu vou apenas desiludir-te. Não queres saber de mim agora. Quem é a cantora? Quem é a cantora? And I feel like my castle's crumbling down and I see all my bridges burnt to the ground and... Ninguém. Ok, muito bem. Eu não vou continuar a cantar, seria uma vergonha. Isso não está a ser gravado, pois não? Podem depois apagar, está bem? Pronto, é a música do Taylor Swift. O Taylor Swift, obviamente. Sim, Taylor, não é? Pronto, vocês ouviram falar do Taylor? Ela é mais ou menos conhecida, não é? Pronto, é uma música que se chama Castles Crumbling, ou seja, castelos a desmoronar, e foi escrito por ela há mais ou menos 1 ano e meio. E, embora eu não seja um Swiftie, não se preocupem, não seja, de facto eu gosto muito desta música. Eu acho que é muito linda, eu acho que é uma das poucas músicas de Taylor que de facto tem algum significado, que não é apenas ralhar contra os rapazes que são todos péssimos. Esta música é interessante, porque fala sobre a forma como todos nós estamos a construir os castelos, todos nós estamos a tentar fazer alguma coisa com a nossa vida, mas aquele medo que nós temos que se calhar estamos a construir a coisa errada. Ou seja, que o fundamento não está muito bom. E que um dia tudo vai cair para o chão. Um dia tudo vai desmoronar. Que nós estamos acordados um dia e perceber que de facto temos desperdiçado a nossa vida. E eu acho que ela tem razão nesta música. Eu acho que ela tem razão. Porque é precisamente isso que está a acontecer à nossa volta o tempo todo. Estudantes e trabalhadores, crianças e pais, os desempregados, os reformados, tantas pessoas estão a viver em escuridão e a desperdiçar as suas vidas, a sua única preciosa vida, dado por Deus. A correr atrás de meras ilusões, a construir os seus impérios patéticos, a enganar a si próprios, a pensar que eles vão trazer verdadeira felicidade. Mas é uma mentira. É uma mentira. E um dia todos vão ver que é uma mentira. Quando tudo começa a desmoronar. Seja nesta vida ou seja na próxima. Pois a dureza de coração leva à escuridão da mente. Mas isso, por sua vez, leva à morte da alma para aqueles que rejeitaram Deus. Ou seja, dá para ver isso no versículo 18, não é? Aqueles que rejeitam Deus acabam por ser alienados, separados de Deus, separados daquele que os criou, separados daquele que é a fonte de tudo que é bom e belo na vida. Então não é de admirar que aquela alienação de Deus, aquela separação da fonte da vida, resulta no tipo de atitude e comportamento que Paulo menciona em seguida, no versículo 19. A insensibilidade, a dissolução, a impureza, as concupiscências do engano. Porque, na última análise, é isso que a dureza de coração nos leva. Ou seja, na sua essência, é isso que o velho eu, o velho homem, o não convertido é. Bem, se calhar estás aqui esta manhã e a pensar que eu estou a exagerar um bocadinho, não é? Ou seja, nós não vivemos em Éfeso, vivemos no Silveiro. Pronto, as pessoas aqui parecem bastante simpáticos. Eu estava a caminhar para cá e houve muitas pessoas que disseram bom dia, vocês são simpáticos em Coimbra, não? As pessoas ignoram uns aos outros, não é? Mas aqui vocês são simpáticos. Até houve um homem, hoje da manhã, que disse bom dia, jovem. Senti tão elogiado, não é? Eu sei que quando o João te chamou jovem, ele estava a brincar comigo, estava a gozar. Mas este homem não, ele chamou-me jovem. Portanto, eu gosto muito das pessoas aqui, então as pessoas são simpáticas aqui. Vocês vivem num sítio simpático. Então, as pessoas têm alguma bondade, não é? Integridade. Há se calhar pessoas que gastam o seu tempo e dinheiro para o bem dos outros.
Ou seja, há pessoas aqui que são bastante inteligentes e capazes. Então, dizer que elas estão obscurecidos de entendimento, que elas têm corações duros, que elas são corrompidos segundo as concupiscências do engano, não parece justo e não parece a realidade à nossa volta, dos nossos amigos e familiares e colegas não cristãos. No entanto, é isso que Paulo está a dizer aqui. É isso que a Bíblia diz aqui. Paulo não está a negar que Deus, na sua bondade e graça, restringe o mal, de forma que o mundo não é tão mau quanto poderia ser. Ele não está a negar que há muita coisa boa a ser feita por pessoas que não são cristãos. Graças a Deus. Mas, apesar de tudo isso, não nos devíamos deixar enganar, diz Paulo, porque é algo que é fundamentalmente errado e prejudicial numa vida que está separada de Cristo, quando tudo à nossa volta está na mesma condição. Se calhar vocês já sabem isso, se alguma vez tentaste de limpar a parede. No Natal, acho que foi há 2 anos, eu estava a tentar colocar um prego na parede, e porque eu não tenho jeito nenhum com estas coisas, sou mesmo um homem incompetente, que estudei matemática na faculdade, então coisas práticas, sou mesmo inútil. Ou seja, apenas um prego na parede, não é? Eu consegui não acertar o prego e bater o martelo contra a parede. Pronto, isso é normal na minha vida, coitado eu. Então deixei uma marca, não é? E pronto, queria limpar a marca antes de Rachel, a minha esposa, reparar. Então pronto, limpei aquela marca, tudo bem, ok, já saiu, ok, está tudo bem. Mas depois, a ficar atrás e a olhar para a parede, o que é que eu reparei? Reparei uma pequena zona, super limpo, mesmo fantástico, limpo, brilhar até. E o resto da parede, tão sujo. Nós temos uma sala de estar tão nojento. Ou seja, depois de limpar aquela secção, é óbvio que o resto da parede estava muito sujo. Foi óbvio para todos verem, infelizmente. E sim, Rachel reparou. Mas a cena é que, ou seja, nós não percebemos quão sujo uma coisa é até nós começamos a limpá-lo, não é? E depois, não é? Pensa na almofada, ou sofá, uma coisa assim. E é a mesma coisa conosco. Ou seja, todos nós, em algum momento, devido ao nosso pecado e rebelião, estivemos obscurecidos de entendimento, alienados de Deus. Mas embora se calhar não tivéssemos reparado a dura e corrompida realidade de nós, mesmo naquela altura, assim que os nossos corações de pedra foram substituídos por novos corações de carne, assim que as nossas mentes vaidosas e ignorantes começaram a ser renovados à imagem de Cristo, ou seja, assim que a escuridão opressora em que vivíamos foi dissipada para a gloriosa luz de Cristo, ou seja, assim que nós encontramos Jesus, tendo sido perdoados por Ele e aceitos na sua família, então a sujeira tornou-se óbvia, não é? Ou seja, foi óbvio que a maneira que nós vivíamos no passado não era bom. Não era bom. Era má, era feio. Por isso diz Paulo aos cristãos em Éfeso, tal como diz Deus a nós esta manhã, não se deixem enganar pelo brilho e pela maquilhagem do mundo. Não se deixem iludir pelos prazeres passageiros que o mundo oferece. Não voltem a andar como antes, pois algo mudou. Tu mudaste, vocês mudaram. O velho e corrompido eu foi-se embora. O novo e o belo eu chegou. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. A bela realidade do novo eu. A bela realidade do novo homem. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de facto, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
Amigos, não sei se há alguém que gosta de praticar desporto, tipo correr, ou jogar bola, ou paddle, que é um desporto que muitas pessoas agora gostam, ou caminhada, mas algum tipo de desporto. Mas para aquelas que sim, ou seja, depois de fazer uma corrida, ou depois de fazer um treino, depois de fazer exercício de alguma forma, normalmente voltamos para casa e tomamos um duche, certo? Normalmente, não é? Tomamos um duche. E depois de tomar o duche, nós colocamos o quê? Roupas novas, não é? Roupas que cheiram minimamente bem. Espero eu. Não, alguém aqui... Há muitas caras, vazias agora. Então, alguém aqui, depois de, cheirar muito mal, depois de fazer exercício, voltou para casa, tomou um duche e depois vestiu-se de novo com aquelas roupas sujas e mal cheirosas e velhas? Alguém aqui é tolo? Não. Ainda bem. Também eu nunca fiz isso. Pronto. Seria mesmo, estúpido, seria tolo. Não faria sentido nenhum, não é? Não seria fazer sentido nenhum. Ou pensem nos rapazes tailandeses que ficaram presos naquela gruta há uns anos. Lembra-se aquela história? Eles ficaram presos numa gruta durante 9 dias. E aparentemente, quando o mergulhador chegou à caverna onde eles estavam escondidos, ele soube que ela estava lá, como? Pelo cheiro. Ele não conseguiu os ver, mas ele conseguiu os cheirar. Aquele cheiro, não é? 9 dias sem casa de banho, muitos rapazes, pronto, não foi nada bonito. Mas então, depois, não sei se vocês seguiram as notícias, mas depois disso, se vocês leram sobre um destes rapazes, o que um destes rapazes fez, porque depois de chegar em casa, não é? Depois fica na segurança e conforto da sua casa, com o amor dos seus pais mais uma vez. Depois de umas semanas, ele começou a sentir saudades daquela caverna, daquela gruta. E ele decidiu de voltar. Ele voltou para aquela caverna, onde ele queria viver o resto da sua vida, para ficar lá. Sim, aquela caverna cheirava muito mal, não houve muita comida, não houve nenhuma comida, de facto foi escuridão completo, não houve outras pessoas, mas ele preferia fazer isso do que ficar em casa, na segurança, com os seus pais. Vocês leram sobre isso? Não, porque não é verdade. Claro que não é verdade. Ele não fez isso, não é? Inventei a história. Ou seja, depois de ter sido resgatado de condições tão esquálidas, tão sujas, ninguém seria suficientemente tolo para querer voltar de livre vontade. Não. E diz Paulo, é igual, ou devia ser igual para nós, enquanto cristãos. Pois cristãos são aqueles que aprenderam a Cristo. Versículo 20. Que ouviram falar dele e foram instruídos nele, versículo 21. Assim a sua identidade mudou radicalmente, pois despediram o velho homem, versículo 22, e vestiram o novo, versículo 24. Ou seja, já não são podres ou corrompidos no seu coração. Elas são uma nova criação em Cristo, à semelhança de Deus, em verdadeira justiça e retidão, tendo recebido uma mente renovada. Uma mente que já não é ignorante ou de coração endurecido em relação a Deus, mas uma mente que o conhece o Senhor e uma mente que o ama. Que é incrível, é fantástico, é glorioso. Como disse um autor, assim como somos chamados a nos despojar da nossa natureza corrupta, como de uma roupa esfarrapada e suja, assim também somos chamados a nos revestir da nossa nova natureza, como de uma roupa de luz. Assim como a primeira era personificada como um homem velho, decrépito, deformado e em processo de corrupção, assim a segunda é personificada como um homem novo, fresco, belo e vigoroso, como Deus. Então, diz Paulo, por que é que nós íamos sentir tentado a voltar ao antigo eu? Por que é que nós tínhamos a escolher de viver como antes, na vaidade dos nossos pensamentos? O que é que pode ser melhor do que aquilo que Deus já nos deu em Cristo? Todos os bens são espirituais em Cristo, não é? Lembra-se, Efésios 1, todos os bens são espirituais em Cristo, agora são nossos. O que é que pode ser melhor do que isto?
A emoção efêmera dos elogios académicos, a miragem ilusória da prosperidade financeira, os muros confinantes da respeitabilidade social, as sombras fugazes de entretenimento superficial, os rituais vazios de religiosidade sem alma, o mundo destrutivo da pornografia online. Elas não são nada em comparação com a grandeza e a beleza e o propósito e a segurança que há em Cristo Jesus, que Ele oferece àqueles que são seus. Pois, embora o canto da sereia do mundo possa parecer, por vezes, tão sedutor, é completamente enganador e apenas vai resultar em desilusão, desespero, ruína eterna, enquanto o nosso castelo desmorona. Mas a promessa de Deus em Cristo, a promessa de ter vida nele, com perdão e paz e amor e alegria, agora e para sempre. Essa promessa é verdadeira, como milhões e milhões de cristãos podem testemunhar. Então diz Paulo, continua a confiar. Continua a viver a tua nova identidade em Cristo. Com fidelidade, com coragem, com ousadia, com perseverança. E então depois Paulo dá-nos 5 exemplos. Não sei se vocês repararam isso. Depois do nosso texto, ele nos dá 5 exemplos de como pôr isso na prática. Exemplos que se relacionam com a mentira, a ira, o roubo, a linguagem apropriada, a amargura. Vocês vão ouvir mais sobre isso na próxima semana, acho eu. Então não vou fazer spoiler, não se preocupem. Mas uma coisa interessante nos exemplos para a semana que vocês vão ver é que Paulo não apenas diz, olha, vocês não deviam viver assim. Ele diz, cada exemplo, ele diz, vocês não deviam viver assim, mas deviam viver assim. Ele sempre dá como é que elas deviam viver, não apenas como é que elas não deviam viver. Porque eles não apenas tiraram as roupas velhas, não é só isso, eles vestiram como as novas roupas e têm que agir em conformidade a isso. Amigos, é verdade para todos nós também. Se somos seguidores de Jesus, então somos aqueles que despiram os nossos velhos e corrompidos eus e vestiram como os nossos novos roupas. Isso foi possível, claro, através de Cristo, não é? Através da vida de Cristo, da morte de Cristo, onde Ele morreu em nosso lugar, e através da sua ressurreição 3 dias depois. Porque foi pela sua morte que nós fomos justificados, fomos perdoados e também vestidos na justiça de Jesus. E foi pela sua ressurreição que agora nós podemos viver com esperança. Cantamos sobre isso. Podemos viver com esperança, como aqueles que agora estão completamente ligados a Cristo, com intimidade, aqueles que fazem parte da sua família, aqueles que agora estão em Cristo. Mas é precisamente por causa disso, como o seu povo amado e perdoado, que nós devemos andar de maneira digna do Evangelho. Seria trágico ver juntas depois do culto, quando alguém lhe pedir para fechar a igreja, se ele fosse para o chão a fazer birra, ou seja, eu acho que as suas crianças não iam ficar não iam pensar, acho muito piada, eu acho que todos nós íamos ficar um bocadinho tipo, juntas, a sério, não é para fazer isso. Mas seria trágico, ainda mais trágico, se nós, enquanto cristãos, começámos a viver como se nós fôssemos ainda pessoas não convertidas. Se nós voltássemos para as nossas velhas rotinas, os velhos hábitos e costumes, e começámos a viver assim, não faria sentido nenhum. Nós temos que ser imitadores de Deus, como seus filhos amados. Nós devemos andar em amor, como Cristo nos amou. E isso, obviamente, envolve esforço da nossa parte, enquanto nós lutamos contra o pecado e contra os desejos enganadores que ainda surgem dentro de nós. Mas a cena é tão fixe, a cena é tão boa, é que é possível. Não pela nossa própria força, claro,
mas seja Cristo que está a trabalhar em nós, pelo seu poder, pela sua graça. Então, queridos irmãos, vamos lá. Ou seja, vamos voltar àquela luta. Vamos lutar contra o nosso pecado. Vamos andar de forma digna do Evangelho. Vamos seguir Cristo, seja o que for, na força e poder do nosso bom e glorioso Senhor. Não por nós, mas por Cristo em nós. Vamos orar. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andais de modo digno da vocação a que fostes chamados. Senhor, esta manhã nós sabemos que nós falhamos, que nós temos andado de modo que não é digno do Evangelho, Senhor. Esta semana, que através das nossas ações e pensamentos e palavras que nós temos vivido, Senhor, pelos nossos próprios desejos, que são tão enganadores. Senhor, nós queremos pedir perdão. E, Senhor, nós queremos pedir a Tua ajuda. Senhor, nós queremos viver para Ti. Queremos viver como Teus filhos amados e salvos, resgatados, justificados. Aqueles que foram adotados para a Tua família. Aqueles que foram abençoados com todo tipo de bênção espiritual em Cristo. Então, Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a ver como o velho homem é tão corrompido. Ajude-nos, Senhor, a ver a feiura do nosso pecado. E ajude-nos, Senhor, a olhar para Cristo e ver o homem perfeito. Ver o Verbo feito carne. Ver o nosso Salvador na sua perfeição, na sua beleza, na sua glória. E, Senhor, no seu poder, que nós possamos imitá-lo, a andar no novo homem, Senhor, a andar como a nova criatura, feito para Te glorificar com tudo o que nós somos. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, porque não é por nós, mas sim por Cristo em nós. Então, Senhor, ajude-nos agora e ao longo desta semana. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.